A escolha do estado do Paraná não é um acaso. A Pastoral da Criança foi fundada na cidade de Florestópolis, a 460 quilômetros de Curitiba. A instituição virou realidade em 1983, pelas mãos da doutora Zilda Arnes e pelo então arcebispo de Londrina, Dom Geraldo Magela Agnello. Quem apresenta a história da fundação da pastoral é o filho da fundadora Zilda, o atual coordenador internacional da Pastoral da Criança, Dr. Nelson Arnes Neumann. O meu tio, Dom Paulo, cardeal de São Paulo, foi para uma conferência em Genebra pela paz e lá encontrou o diretor do Unicef, o James Grant. E o James Grant sempre foi muito entusiasmado. Ele falou: olha, Dom Paulo, a gente tem uma solução para acabar com a maior parte das mortes do mundo de crianças, que é a reidratação oral, para a questão da diarreia. E só que tem um grande problema. A gente não consegue fazer chegar essa solução até quem precisa. E a gente soube, o James Grant falou, que a Igreja Católica no Brasil chegava até os mais pobres. Então, como é que a gente podia envolver a Igreja Católica para ajudar a revolucionar a questão da saúde da criança? Daí Dom Paulo voltou aqui para o Brasil, encontrou com minha mãe, que era médica, pediatra, sanitarista, funcionária concursada da Secretaria aqui de Estado da Saúde, e falou para ela da conversa. Então a mãe, puxa, é interessante, procurou o Unicef daqui. Então começaram um embrião da Pastoral da Criança. Onde é que a gente pode começar? Ela falou: olha, moro no estado do Paraná, sou funcionária daqui, é mais fácil se a gente trabalhar no estado do Paraná. Daí aonde? Bom, tem que ser um lugar que tem alta mortalidade. Onde é que tem mortalidade? Naquela época o estado do Paraná tinha mortalidade em diversos municípios, mas um deles chamava a atenção e ficava na Arquidiocese de Londrina. E como a mãe fez o curso de sanitarista em 77, em São Paulo, morou na casa de Dom Paulo, e na época o padre Geraldo Agnello, era assessor de Dom Paulo, muito próximo, ela conheceu muito e falou: puxa, Dom Geraldo agora é arcebispo, a gente podia começar lá, que tem a pobreza, tem um ambiente próprio e fica dentro do estado do Paraná. E assim começou a Pastoral da Criança. Dom Geraldo Magela, hoje cardeal e arcebispo emérito de São Salvador, na Bahia, comentou por telefone como foi a criação da pastoral dentro da Arquidiocese de Londrina. Como eu participei desde o começo, nós estivemos sempre juntos no estudo, na preparação. Então, a reação era unânime e condividida com ela, porque nós chegamos a uma determinação de procurar fazer com que as crianças, a mortalidade infantil caísse drasticamente. Continuar. Nós não olhamos para o que, não buscamos dizer que somos aqueles que conquistaram os resultados, mas nós somos aqueles que estão sempre procurando. A Pastoral da Criança é uma procura constante de trabalho para diminuir a mortalidade infantil. Florestópolis tinha o maior índice de mortalidade infantil do Paraná na época. Eram 127 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, classifica como alto quando 50 morrem entre 1.000 nascidos vivos. Mais de 10% das crianças que nasciam morriam. Muito boia fria, então eles trabalhavam, na época de safra tinham recursos, depois passavam um ano sem recurso nenhum, uma estrutura sem saneamento e um município bastante pobre. Então começou essa experiência lá em Florestópolis, como todo teste, começa aqui, deu certo, isso aqui precisa modificar, a elaboração do material educativo. Na década de 80, Florestópolis não era exceção. A mortalidade infantil no Brasil chegava a 70 a cada 1.000 nascidos vivos. Depois de viver o chamado milagre econômico nos anos 70, a concentração de renda aumentou. Os serviços sociais ficaram ainda mais precários e a saúde pública era praticamente nula.
Nem os médicos naquela época sabiam tratar disso. O nosso hospital de clínicas aqui em Curitiba, a gente tinha, por exemplo, das vagas de UTI, eram 14 vagas, o doutor Israel Cate colocou na época um limite, no máximo 10 para criança com desidratação, porque se deixasse, todas as vagas da UTI iam para essas crianças que eram muito difíceis de manejar. Com a ausência de serviços públicos de saúde, o que acontecia? Essas crianças tinham uma probabilidade de morrer muito forte. É só lembrar que na época que a Pastoral da Criança começou, hoje a gente tem SUS, não sabe o que é o SUS, né? Mas antes da Constituição de 88, depois da implementação do SUS, poucos anos mais tarde, a gente tinha 3 classes de pessoas. Eram os pacientes particulares, que pagavam pela consulta, os previdenciários, que tinham INAMPS. O que quer dizer o INAMPS? Tinha trabalho. Então, quem tinha trabalho tinha acesso à saúde. E os outros eram os indigentes. Então, se fica pensando o grande contingente que tinha de indigentes, normalmente acompanhados pela Santa Casa, com um serviço preventivo muito fraco, e tudo isso foi mudando. Quer dizer, em parte porque você veio o SUS, outra parte pela própria experiência da Pastoral da Criança, que mostrou para o Ministério da Saúde que a prevenção é viável, que você pode acreditar na comunidade, pode acreditar nesse trabalho de prevenção. Para ganhar a confiança da população, a Pastoral sempre apostou na capacitação de líderes comunitários e voluntários. É por meio deles que a prevenção e o tratamento das doenças chegam até o conhecimento das mães. Essa vocação missionária do projeto recebeu críticas logo no início. Vários médicos, teve uma ou outra universidade e ficou, puxa, como é que você vai entregar um negócio tão complexo na mão de analfabetos? Como é que uma mãe analfabeta vai curar uma diarreia que a gente tem dificuldade de curar dentro do hospital? E hoje está provado que a mãe tem a competência. Então, o trabalho da Pastoral da Criança é sempre reforçar a família, porque a família pode resolver a imensa maioria dos problemas. Os voluntários e líderes eram o ponto central da pastoral, como lembrou a doutora Zilda Arnes. O voluntariado é uma grande força do país na erradicação da miséria, da fome, da violência e da criminalidade. É preciso que o voluntário se sinta muito feliz no seu trabalho, seja valorizado e saiba bem como remover todos os obstáculos para o alcance dos objetivos. A gente precisa demais dos voluntários, porque o conhecimento ele só pode chegar através de pessoas, né? A gente tem uma tradição de oral muito forte, né? De a gente aprender e partilhar, mas as dúvidas também surgem no dia a dia, então voluntários para aprimorar as novidades que surgem. Então, certas coisas que você pode pensar que eram corretas no passado, deixam de ser, a gente precisa atualizar. O projeto de atendimento sempre esteve junto com a evangelização. As ações mudaram pouco desde a fundação, como explica a coordenadora nacional da Pastoral da Criança, irmã Vera Altoé. A Pastoral da Criança, na verdade, desde que ela nasceu, ela nunca mudou o foco dela. Primeira coisa que um líder tem que fazer, ele tem que ser capacitado no guia do líder. E essa capacitação demora assim, umas 50 a 60 horas, dependendo muito do público-alvo, né? Que são líderes que vivem na comunidade. Então, essa é a primeira missão. A segunda missão da Pastoral da Criança é fazer a visita. E a gente fala muito assim de Nossa Senhora, que visitou Maria, sua prima Isabel. Então, a gente já tem esse modelo bíblico, que todos os nossos líderes, tanto homens como mulheres, né, líderes da Pastoral da Criança, eles também vão fazer a visita. E eles acompanham de 10 a 15 crianças, porque a gente não pode dar muito, porque todo mundo hoje em dia tem vários trabalhos a serem feitos, né? Então, a líder vai, ou o líder, né, vai, visita essas famílias, faz um diagnóstico dessas crianças, vê como está o desenvolvimento integral dessas crianças. Após esse diagnóstico, elas convidam para um dia da celebração da vida, que nós chamamos, como é conhecido há muitos anos na pastoral, é o dia do peso, né? Então pega a balancinha para pesar as crianças, né? Então a gente faz a celebração da vida e neste momento a gente também dá várias orientações para as mães. Se é época de pneumonia, falamos de pneumonia, às vezes é rede de esgoto que está correndo céu aberto, às vezes é fazer uma hortinha dentro de casa, às vezes é a gravidez que está precisando, às vezes são postos de saúde a serem reivindicados, às vezes é uma creche que o bairro está precisando e não tem.
Então, nesse momento, a gente aproveita também para fazer essa orientação. E a última ação, como são 3 ações, a última ação dos líderes é realmente fazer uma avaliação do mês, como que foi o desenvolvimento, a visita, a celebração da vida e encaminhar essa avaliação para a coordenação nacional. Além das críticas por desacreditar na capacitação dos líderes comunitários, outra polêmica envolveu a simples fórmula do soro caseiro. Com 1 litro de água fervida, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de café de sal, muitas crianças se livraram da desidratação. Mas existiam controvérsias com relação ao uso em conjunto com a alimentação. Na época existia uma perspectiva até da Sociedade de Pediatria, né? Digamos assim, de fazer a dieta. Daí a Sociedade de Pediatria, com os novos estudos, logo percebeu que não era assim. Mas para fazer essa formação levou um bocado de tempo. E depois os estudos científicos provaram que quanto mais lava, melhor. E mantendo a alimentação, o intestino ele se recuperava mais rápido. Então se viu na época que 7 dias de diarreia, que era o comum para quem fazia a dieta, e para quem mantinha a alimentação, em 5 dias o intestino já tinha se recuperado, né, crescido novamente. E ao mesmo tempo não perdia tanto as suas defesas, porque era um ciclo, né? Diarreia, parava de comer, ficava fraco, mais diarreia, não comia, ficava mais fraco, pneumonia, morria. Então você tinha que quebrar esse ciclo e manter a alimentação foi algo muito importante dentro do processo. E até o próprio uso da água, melhor água que você tem. A água fervida, filtrada, daí o pessoal ficava um dia para achar água filtrada, para ferver a água, esfriar a água, tudo isso, e a diarreia aumentando. Então você usava a melhor água possível, né, e reidratava, o que é importante era manter a hidratação. Para tentar diminuir os alarmantes índices de desnutrição infantil, a pastoral também apostou na importância do aleitamento materno e em uma fórmula que também ganhou destaque e depois respeito da comunidade científica. A multimistura começou de uma forma muito interessante. Então ele tinha 4 princípios básicos. Então tinha que ser disponível regionalmente, né? Baixo custo, alto valor nutritivo e bom para comer. Com o tempo teve um grupo que quis transformar isso só em 4 pós, né? Os pós de farelo e tal. Empobreceu muito. Empobreceu porque você não usava toda a diversidade regional e principalmente não usava as frutas e verduras que a Pastoral da Criança sempre pregou. Então o conceito original da Pastoral da Criança, que é multi mesmo, que tem muitos alimentos, e você mistura de diversas cores, alimentos crus e tal, isso permanece e continua sendo muito bom. Apoiada pela Igreja Católica, em menos de 10 anos, todo o Brasil já possuía a Pastoral da Criança. Começava a ganhar corpo a maior força da pastoral, os voluntários. Hoje, mais de 200 mil voluntários trabalham com a pastoral. Esse é o caso de Maria das Graças. De voluntária no Nordeste, ela veio a Curitiba e hoje é coordenadora do Núcleo de Comunicação da Pastoral da Criança. Eu cheguei primeiramente como voluntária lá em Teresina, no Piauí, e o meu interesse pela pastoral era exatamente porque eu já havia trabalhado na Caritas brasileira com a área de projetos de geração de renda. Então me convidaram para ser uma voluntária e depois que eu participei da primeira capacitação da Pastoral da Criança, me pediram para eu ser voluntária em nível de Nordeste. E isso eu fiquei por 10 anos, mais especificamente nessa área de geração de renda, onde a pastoral ajudava as famílias a desenvolver projetos produtivos para ajudar na sua segurança alimentar, no complemento da sua renda familiar, sempre complementando as ações básicas de acompanhamento da saúde da criança e também da alimentação da criança. A partir de 2001, fui convidada a vir à coordenação nacional, também mais diretamente para essa área. E depois a gente vai se envolvendo com outras ações, com outras demandas que a própria instituição levanta para nós, e foi quando passei por um período onde trabalhei mais diretamente com a capacitação, com a preparação dos novos coordenadores das dioceses e também dos padres que se interessam em conhecer a Pastoral da Criança. Então fiquei um período. E há 6 meses estou coordenando esse núcleo de comunicação na coordenação nacional.
Mudou a vida toda para cá em função da pastoral. Em função da pastoral, né? Como é que foi isso na sua vida, assim, pessoal? Então, no primeiro momento, para mim, foi uma surpresa, né? Ser convidada para ter a minha atuação, meu trabalho aqui na Coordenação Nacional, mas, ao mesmo tempo, foi um desafio, né? Porque eu acredito na causa da criança, eu acredito que com a minha vocação, o meu dom de algo que já brotou pela formação profissional e por ser, primeiramente, um agente de pastoral, né? Então, quando eu estava em Teresina, eu já me considerava essa gente que podia ajudar a mudar alguma coisa, né? Então, primeiro momento, aquele receio, aquele medo, mas depois a proposta desafiadora faz a gente crescer. E foi com esse objetivo que, então, eu vim morar em Curitiba. Na verdade, acho que essa característica do dom a serviço de outras pessoas pode ser um pouquinho de cada um que trabalha na pastoral, né? Não só no núcleo de comunicação, por exemplo. Eu acredito que sim. Às vezes as pessoas chegam na coordenação nacional, já direto na coordenação, que não foi o meu caso, e passado algum tempo, eles veem que não vem mais somente pelo trabalho. Tem algo que prende, algo mais, que é exatamente você, por ser cristão, ser batizado, coloca a sua vocação ao serviço como batizado. E eu acho que é nesse aspecto que faz a pastoral crescer, que as pessoas vão além do trabalho pelo trabalho, mas daquilo que traz como resultado para a criança, para a família e até mesmo para a comunidade onde a pastoral atua. A vida cristã é muito presente nos valores da Pastoral da Criança. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, foi um dos primeiros órgãos a apoiar a iniciativa. O recrutamento dos voluntários, na maioria das vezes, ainda é feito nas paróquias. Um dos locais é Curitiba, cidade sede da pastoral. Em primeiro lugar, é a formação das voluntárias e dos voluntários que trabalham nessa pastoral. É claro que a igreja não pode se eximir dessa responsabilidade, porque, sendo uma pastoral, é claro que nós, bispos, sacerdotes, devemos dar, assim, todo o apoio para que, de fato, cada vez mais desperte essas pessoas que se dedicam a esse serviço e que recebem a formação nas próprias comunidades, como são as nossas paróquias. Por isso mesmo, então, a igreja dá e continua apoiando de maneira muito especial esta pastoral em nossas realidades tão necessitadas, principalmente no atendimento às crianças pobres. O resultado da ação em Florestópolis e a expansão da Pastoral da Criança. Não saia daí.